Você sente que mesmo dando o seu melhor e dizendo sim para tudo, ainda não é valorizado e está preso em se desfazer das suas necessidades para cumprir expectativas de pessoas que não enxergam seu valor? Quanto dinheiro você precisa ter para nunca mais passar por isso? Para nunca mais aceitar ser humilhado? Eu sei, essa pergunta é pesada, mas pensa aqui comigo. Quanto dinheiro você acha que você precisa ter para poder sair de um trabalho que hoje está acabando com você? Para recusar aquele cliente que não te respeita? Para encerrar uma sociedade? Para mudar de cidade? Para parar por alguns meses para poder reorganizar sua cabeça? Quanto custa o seu não? É natural que a gente passe a nossa vida inteira aprendendo a juntar dinheiro para dizer sim. Sim para o carro, sim para a viagem, sim para o apartamento, sim para o restaurante, sim para um padrão de vida melhor, mas quase ninguém ensina a gente a construir o dinheiro do não aceito, do não quero, do não preciso continuar aqui. E hoje eu quero falar de um conceito que eu tenho chamado de o dinheiro do não emocional. E não é uma teoria econômica. Então você não vai encontrar isso numa prova de certificação financeira. É uma reflexão que nasceu no meu coração depois de anos trabalhando ali com dinheiro, com patrimônio de outras pessoas. Hoje eu entendo que é um dos dinheiros mais importantes da gente construir. E hoje eu vou te ensinar os primeiros passos de como construir segurança, estrutura financeira para conseguir alcançar o dizer do não. Para situações, pessoas, trabalhos, onde você não quer mais permanecer. Então bora falar sobre esse assunto? Bora lá fazer um exercício de reflexão já para acordar. Então não precisa responder em voz alta nada agora. Quantas vezes você já disse sim, querendo muito dizer não? Você consegue ficar até mais tarde? Consigo. Dá para assumir mais uma demanda? Dá. Você consegue fazer por esse preço? Sim. E eu não tô falando de irresponsabilidade. Normalmente a gente vai fazer coisas que a gente não quer fazer. Beleza, faz parte do processo, tá? Eu acordo cedo todo dia e é óbvio que não é confortável. O meu despertador, ele não tá preocupado com o meu conforto. Faz parte da disciplina a gente fazer o que precisa ser feito, mas existe uma grande diferença aí entre disciplina e aprisionamento, porque a disciplina me faz entender que eu escolhi passar por isso porque existe ali uma direção. Já o aprisionamento eu continuo aqui porque eu não tenho outra saída. E sabe aquela frase que aparece geralmente quando a pessoa está no limite? Eu não posso sair agora. Presta atenção na construção dessa frase. A pessoa não fala eu não quero sair. Ela fala eu não posso. Por quê? Porque o aluguel vence, porque o cartão vence, porque o financiamento vence, porque a escola dos meninos vence, porque tudo vence, as parcelas vencem. Menos aquela situação que nunca vence. Foi aí que eu comecei a pensar diferente. Porque quantas vezes a falta do dinheiro faz a pessoa negociar ali o seu próprio limite? Não, porque é muito fácil falar. Se valoriza, pede demissão, sai desse lugar, você merece mais do que isso. É bonito por um Reels ali, por um post na rede social de 15 segundos. Na vida real não funciona assim não. A segunda-feira vai chegar, o boleto também vai chegar, então eu não quero fazer um vídeo simplesmente dizendo tenha coragem do novo. Eu quero falar sobre a estrutura disso, porque coragem sem estrutura pode virar desespero. E a melhor forma de você proteger alguns dos seus limites emocionais é construir uma margem financeira para isso. Então bora lá organizar essa ideia? O que é o dinheiro do não emocional? Então para mim é simples, é o dinheiro que impede você de tomar uma decisão importante no estado de desespero. Então eu vou repetir, é o dinheiro que impede você de tomar uma decisão importante em um estado de desespero. E ele não existe necessariamente para deixar você rico. Ele existe para você comprar algo mais valioso do que isso, o tempo. E tempo, meu amigo, tempo muda decisões. Pensa numa pessoa que tá num trabalho que faz super mal pra ela não consegue dormir direito, tem vários gatilhos, chega domingo à tarde e já começa a ficar tipo com aquela sensação ruim, sabe? Aí chega segunda-feira de manhã aquele corpo pesado, a pessoa para de treinar, para de comer bem, começa a ingerir diversas porcarias ali, atrás de uma dopamina, de um cala-boca, sabe? Fica irritada, e aí ela começa a descontar em quem tá perto, nas pessoas que amam e apoiam ela. E mesmo assim ela continua. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se essa pessoa tivesse 12 meses do custo de vida dela guardado, será que ela iria pedir demissão amanhã? Talvez não. E de fato isso é importante, tá? Ter dinheiro não significa sair correndo de tudo que incomoda. Mas ela entraria numa segunda-feira da mesma forma? Talvez não também, porque agora ela tá vendo uma saída. E só dela saber que existe uma porta, o ambiente muda, a cabeça muda. E cara, às vezes você nem precisa atravessar a porta, mas só de saber que ela tá destrancada vai mudar completamente a sensação de você estar naquele mesmo lugar. Esse é o dinheiro do não. Ele vai comprar espaço entre o problema e a reação. E dentro desse espaço é onde você vai conseguir pensar. E apesar dessa pessoa não pedir demissão imediatamente, ela já vai conseguir dizer
dizer não ali para demandas que não são delas, para as horas extras que ela não tem obrigação de fazer. Ela começa a se posicionar e se impor, sabe? Impor limites. Então entende como fica mais leve? Tem outro ponto que a gente tem que falar sobre o dinheiro também com mais maturidade. A falta da margem financeira, ela não vai gerar apenas um problema financeiro, ela vai ocupar um espaço mental na sua cabeça. Quando você está financeiramente pressionado, qualquer problema fica maior. Então aquela conversa difícil com seu chefe não vai ser só uma conversa difícil, ela vai virar, ai meu Deus, e se eu for demitido? Um problema dentro do seu relacionamento também pode virar, meu Deus, como eu vou pagar tudo sozinho? Uma vontade de mudar o direcionamento da sua carreira também pode virar, eu não posso começar de novo. Uma necessidade de parar vai virar, agora não dá. Percebe o que começa a acontecer? A sua vida ela vai sendo decidida não necessariamente pelo que você quer, mas pelo que você tem medo de perder. E pra mim é uma das prisões financeiras mais silenciosas que existem, tá? Porque não é sobre grana, às vezes a pessoa ela ganha muito bem. E esse é um fato curioso, porque quando eu falo de prisão financeira, você pode imaginar alguém com uma renda muito baixa. E não é isso necessariamente. Então, dentro do mercado financeiro é o que a gente mais vê. Eu já conversei com diversas pessoas em diferentes níveis de renda e de patrimônio, e eu posso te garantir uma coisa. Tem gente que ganha muito dinheiro e não pode ficar 30 dias sem receber aquele salário. Sabe por quê? Porque a renda cresceu, o apartamento cresceu, a casa cresceu, o carro cresceu, a fatura cresceu, a viagem cresceu, a vida inteira cresceu, menos a margem. A margem ela não cresceu com a mesma velocidade. E financeiramente essa pessoa ela acabou construindo uma gaiola diante dela. E beleza, uma gaiola muito bonita, uma gaiola com banco de couro, com ar-condicionado, com salas VIPs, com milha, mas continua sendo uma gaiola. Por quê? Porque ela precisa da próxima renda e da próxima, não para construir o futuro dela, mas para sustentar o presente que foi criado naquele momento. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não sou adepto desse discurso aí que você, pra ter dinheiro, você tem que parar de viver. Eu amo viajar, eu amo comer bem, eu amo experiência, e eu acredito sim que o dinheiro ele precisa participar da nossa vida, até pra ter um gás ali, né? E eu não quero chegar aos 90 anos, 80 anos com uma rentabilidade espetacular, nem uma história boa pra contar. Então não é esse o ponto aqui. E a liberdade financeira não é ter todo o dinheiro suficiente pra nunca mais precisar trabalhar, tá? Não é isso que eu quero dizer. Essa definição ela é muito distante da realidade da maioria das pessoas hoje em dia. Mas existe uma liberdade antes da liberdade financeira, a liberdade da transição. Ter ali um dinheiro suficiente para conseguir dizer eu consigo me reorganizar, eu consigo procurar outro trabalho, eu consigo estudar, eu consigo reduzir o ritmo em alguns meses, eu consigo sair desse projeto, eu consigo recusar, não para sempre, mas pelo tempo suficiente para tomar uma próxima decisão com a cabeça mais fria, com a cabeça no lugar. E aqui entra uma coisa que eu gosto de abordar muito no meu dia a dia: movimento. Movimento não significa sair correndo. Movimento é construir condições pra gente conseguir mudar. Tem gente que acha que tá parado no tempo só pelo fato de estar no mesmo trabalho, mas ela tá economizando, ela tá estudando, ela tá se preparando, ela tá reduzindo dívida, ela tá construindo uma reserva. Essa pessoa não tá parada, ela tá construindo uma saída, cara. E aí a diferença emocional gigantesca que existe dentro dessa lacuna. Eu estou preso aqui, eu ainda estou aqui. A palavra ainda, ela pressupõe movimento. Agora bora lá, eu quero transformar esse papo em números, até porque faz parte do meu core business, né? Em algum momento eu vou abrir uma conta e eu quero que você descubra uma coisa que eu vou chamar aqui de custo da liberdade. Não é o seu salário, tá? Vamos imaginar aí que você ganhe 10 mil reais. Seu custo de liberdade não é necessariamente 10 mil reais. A pergunta que eu te faço é: quanto custa manter o teu padrão de vida hoje por um mês? Moradia, alimentação, saúde, transporte, responsabilidade familiar, as dívidas, né, que precisam ser pagas, ali o essencial pra você viver, tocar tua vida. Eu não tô falando de sobreviver com miojo, pão e água pra não falar outra coisa, tá? Calma. Eu tô falando de reduzir sua vida pra uma estrutura mais sustentável durante um período de transição. Então vamos imaginar que de 10 esse número seja 5 mil reais. Pronto. Agora a gente tem um número na cabeça. Então um mês da sua liberdade custa 5 mil. 3 meses, 15. 6 meses, 30. Um ano, 60 mil. E beleza, eu sei que alguém pode olhar aqui essa parte e falar: Léo, eu não tenho 60 mil reais. Tudo bem, você também não precisa começar com 12 meses de custo de vida. E a pergunta não é quanto falta para 60 mil. A pergunta correta é: quantos dias da sua liberdade você já comprou? Essa mudança de perspectiva que é importante. Porque se você tem 5 mil, você já comprou um mês. Se você tem 10, você já comprou 2 meses.
Se você tem 15, você já comprou 3 meses. E cada aporte nessa situação não é um investimento, é tempo que você está comprando. Você está comprando dias e se a vida apertar, você não precisa decidir correndo naquele momento. E aí vem uma fórmula muito simples da gente colocar na cabeça. Custo de liberdade é igual à sua vida essencial vezes o tempo de escolha. Isso é muito pessoal, tá? Uma pessoa ela pode precisar ali de 3 meses, outra de 6 meses, outra de 12. Um profissional que tem ali uma renda muito variável, né, o que é normal também hoje em dia, talvez precise ter mais. Uma pessoa que tem filhos, talvez tenha uma necessidade diferente. Não tem um número mágico, uma resposta prática. Existe um contexto. E planejamento financeiro sem contexto é só uma planilha bonita, não passa de nada disso, não tem valor. Agora vem a pergunta óbvia. Como construir essa grana, Léo? Primeiro, parar de esperar sobrar dinheiro. É uma tecla que eu pego bastante também, que eu vou te dar um spoiler de novo. Não vai sobrar. Quando cair o pagode, primeiro investe, depois paga as contas. Porque a vida ela é extremamente competente de encontrar uma função para aquele dinheiro disponível que está sobrando na conta. Porque beleza, você vai lá e ganha mais e misteriosamente você descobre novas necessidades que até então você não tinha. O restaurante que era caro começa a ficar razoável, o carro começa a ficar pequeno, o celular começa a ficar lento, começa a travar, a viagem de 3 dias agora passa a ser de 7. É impressionante, tá? É natural do ser humano. Então por isso que o dinheiro ele não precisa ser intencional. Você precisa decidir isso. Todo mês uma parte da minha grana é para comprar minha liberdade. E pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser 30%. Aí depende da sua realidade. Mas ela precisa existir. Segundo, esse dinheiro precisa estar super separado. Porque se você olha para ele como um dinheiro disponível, uma hora ele vira consumo. Ai, mas eu mereço. Sim, Lírio, você merece. A gente sempre merece quando a gente quer gastar. Só que esse dinheiro ele tem uma função. E é aqui que entra a disciplina. A disciplina ela não é acordar às 5 horas da manhã e postar foto do relógio. Isso é acordar cedo. Disciplina é conseguir proteger uma decisão que você tomou no momento de clareza. Quando chega ali no coração aquele momento de desejo, sabe? Só que você decidiu construir sua liberdade. Então você precisa proteger essa decisão. Bora pro terceiro ponto. Não inventa moda com esse dinheiro. O dinheiro do não precisa ser um investimento mais rentável ali da sua carteira, tá? Ele só precisa cumprir a função dele nesse momento. Te trazer ali segurança, te trazer previsibilidade. Não é o dinheiro da grande aposta, do investimento mágico. Não é o dinheiro para triplicar, dobrar num curto prazo, tá? Não é dinheiro da tendência, do me falaram que vai subir, vou aplicar ali. Não é essa a finalidade que a gente tem para essa caixinha. Não faz sentido. E a função desse dinheiro, ela vem junto com a rentabilidade. Ela não vem apartado disso, tá? Para mim aqui, essa é a parte mais interessante dessa tese. Talvez você construa aí o dinheiro do não e nunca use ele. Só que ele vai mudar a sua vida. Porque o primeiro benefício desse dinheiro do não, ele não tá na sua conta. Ele tá na sua postura. Você avalia oportunidades diferentes. Você começa a perceber situações que antes ali você aceitava já no automático. E não é arrogância isso, tá? Cuidado. Liberdade financeira não é licença para você virar uma pessoa insuportável. Isso não tem nada a ver com essa conversa. Mas o medo diminui. E existe uma grande diferença entre eu preciso que essa oportunidade dê certo e eu quero que essa oportunidade dê certo. Parece um detalhe ali na escrita, mas não é não, viu? Quando você precisa desesperadamente, você já entra numa negociação com medo, armado. Quando você quer muito, mas você sabe que sua vida vai continuar se aquilo não acontecer, você consegue avaliar. E é por isso que eu digo que o dinheiro do não, ele compra algo muito valioso, ele compra clareza, ele cria uma distância emocional. E muitas decisões na nossa vida precisam de distância. Agora, uma ressalva importante também nessa nossa conversa, porque alguém pode estar assistindo esse vídeo e pensar, então qualquer coisa que me incomodar agora eu largo. Não, isso não é liberdade. Isso tem outro nome, é impulsividade com saldo na conta. O dinheiro do não, ele não existe para você fugir de qualquer desconforto, viu? O crescimento, ele é desconfortável, galera. A disciplina, ela é desconfortável. Aprender é desconfortável. Receber um feedback ali que você não queria ouvir é desconfortável. E cara, nem todo ambiente difícil é tóxico, viu? Nem toda cobrança ali é uma humilhação. É o core business que precisa ser entregue, tá tudo bem, a roda funciona dessa maneira. Nem toda vontade de você desistir significa que você precisa sair dali. Então por isso que eu coloquei a palavra emocional nesse conceito. O objetivo desse dinheiro é permitir que você tire a decisão do calor da emoção. É só separar. Cara, tu não pede demissão no dia da briga, você não encerra tudo no auge de uma raiva, você espera passar. Você não muda a sua vida inteira porque você teve um dia ruim, porque você sabe que você tem estrutura. É onde você respira, é onde você analisa, é onde você conversa, é onde você planeja e aí você decide. Então pensa, clareza antes do movimento. Não é movimento
movimento antes de clareza, porque movimento sem direção ele vai te cansar e não vai te levar a lugar nenhum. E finanças, disciplina e movimento pra mim é uma coisa que nunca esteve separado. Finança, ela vai construir margem. Disciplina, ela vai proteger essa construção. E o movimento, ele vai transformar essa margem em escolha. Então você organiza esse dinheiro. Isso vai te ajudar a reduzir parte do seu desespero. Com menos desespero, você vai pensar melhor. Pensando melhor, você vai tomar uma decisão mais consciente, com mais clareza. E é essa decisão consciente que vai mudar a sua direção. E não vai acontecer de uma vez, da noite pro dia. É movimento, é um aporte, é uma dívida encerrada, é um custo reduzido, é uma pequena habilidade nova, uma conversa, uma decisão, outro aporte. Os milagres moram nas pequenas ações. Até que um dia você vai perceber que a vida que antes parecia impossível de você mudar, agora já tem uma porta. E tá tudo bem você não ter atravessado essa porta. Mas cara, a porta tá ali, você já consegue enxergar, você já sabe onde tá a chave, já existe essa projeção. Eu comecei esse vídeo te fazendo uma pergunta: quanto dinheiro você precisa ter para nunca mais aceitar ser humilhado? Só que agora a gente vai mudar essa pergunta para finalizar esse vídeo. Quanto da sua renda hoje tá comprando a sua capacidade de escolher seu amanhã? Porque a gente aprendeu que dinheiro compra coisa, beleza? E compra mesmo, tá? Mas o dinheiro também compra algo mais valioso do que coisa. Ele compra o tempo, ele compra espaço, ele compra o silêncio pra gente pensar. E em momentos da vida, o dinheiro vai comprar a possibilidade de você olhar para uma situação e dizer não. Sem gritar, sem ameaçar, sem postar textão, sem precisar provar nada pra ninguém. Só não. E seguir em movimento. Então faz uma conta aí hoje. Qual é o custo de vida essencial da sua vida? Multiplica pelo tempo que você gostaria de ter para tomar essa grande decisão sem desespero. E esse é o começo. E beleza, você não ter essa grana, você não ter o dinheiro do não agora. Mas você já pode começar a construir. Porque tem uma enorme diferença entre não ter saída e ainda estar construindo sua saída. Se esse vídeo te fez pensar em alguém, manda para essa pessoa e comenta aqui embaixo uma coisa sem falar valor. Eu não quero saber o quanto de dinheiro você tem. Mas me responde aí, quantos meses de escolha você gostaria de comprar? 3, 6, 12? Eu quero entender quem está construindo essa comunidade comigo. Porque aqui nesse perfil a gente vai falar de dinheiro, mas a gente também vai falar de disciplina e de movimento. E principalmente da vida que esse dinheiro precisa ajudar você a construir. Então bora fazer acontecer?